Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à continuação do material. Até a última ali eu estava explicando sobre o RED, até dar uns barulhos aqui em casa, no condomínio que eu moro. Aí vamos lá. O que a gente estava mostrando, o que eu estava mostrando aqui no momento era a questão aqui das importações do RED. Deixa eu só botar aqui no testar implantações de novo, para a gente abrir o projeto. E o que acontece? Então vamos explicar, como eu estava explicando, detalhadamente. Ó, então você percebe como mudou aqui, ó, a aparência. Eu vou até vou dar até um passo para trás para mostrar o quê? Por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar essa classe aqui, eu vou tirar esse atributo classe aqui, ó, desse body, vou deixar sem nada, para ficar o mais cru possível, para ir passo a passo mostrando o que está acontecendo. Ctrl S para salvar, vamos atualizar aqui. Ó, então beleza, olha só como é que tá a letra aqui, ó. Tá vendo que a letra ela tá de um jeito, aí agora eu vou tirar a nossa importação. Para tirar a importação, ou a gente apaga ou a gente simplesmente faz um comentário. Na programação tem mais o hábito de fazer só o comentário para ficar mais fácil de ir e voltar, né, do que ficar apagando toda vez. Então eu vou selecionar isso aqui e vou apertar Ctrl ponto e vírgula ou Ctrl barra, dependendo do teu teclado. Se o teu teclado for americano, o meu aqui eu tô no notebook, é americano, aí é Ctrl barra. Se tu tiver num brasileiro, é Ctrl ponto e vírgula, ou ABNT ou ABNT2. Ó, daí você vem e dá esse efeito aqui, ó, de comentário. O que que é um comentário no código? É simplesmente uma coisa assim, ó, que inicialmente se usa o comentário para, de fato, fazer comentários, mas o que acontece muitas vezes é o quê? É tu ter o comentário para simplesmente pular alguma parte. Então, por exemplo, é como se o código ele viesse nessa linha, depois ele vem essa, depois ele vem essa, aí ele pula esses comentários e vai para essa aqui, ó. Então, o comentário é alguma coisa assim, ó, que ele não tem efeito no teu código, ele não vai ter efeito ali para o usuário ver. Então é para isso que se utiliza comentários, tá? Beleza. Então aqui eu vim e comentei, ou seja, as importações agora elas saíram, não tem mais as importações. Ó, repara como é que tá a letra aqui e vou dar um atualizar. Olha só, percebeu que a letra agora ela tá de outro jeito. Então por que que ela estava de um jeito antes e estava de um jeito depois? Ou seja, o Bootstrap ele tem um conjunto de fonte ou font family, que é o termo mais correto aqui do CSS, mas a gente vai chegar lá aos poucos. Ou seja, ele tem um padrão de letras, né? Então aqui, claro, você pode voltar a trocar a letra também, não é amarrado, né? O Bootstrap tem essa vantagem, ele é bem flexível. Eu acho que é por isso que eu e muitos outros programadores optam por fazer isso nos seus projetos, e utilizar o Bootstrap pela facilidade e pela flexibilidade, que eu acho que, principalmente se você trabalha como eu, que sou desenvolvedor sob demanda, ou seja, pessoas têm uma personalização, têm uma customização que eles buscam comigo, então eles querem alguma coisa específica para o projeto deles, uma coisa específica para a empresa deles, algo do tipo, então essa flexibilidade que o Bootstrap dá é muito importante. Então, e algumas outras bibliotecas ou alguns outros web frameworks não permitem, né? Ou até permitem, ou é muito difícil para fazer, né? É muito trabalhoso alcançar essa flexibilidade. Mas nesse curso aqui eu vou mostrar exatamente como eu tenho o hábito de fazer, né? Na maior parte dos casos. Então, beleza. Oi, vocês podem ver que só o fato de tirar o Bootstrap, ele já mudou aqui, ó, o tipo da letra. Então, vamos voltar aqui, ó, vamos deixar de novo agora. Ctrl barra se for americano, né, e Ctrl ponto e vírgula se for brasileiro. Como de modo geral os teclados são, brasileiros, eu vou utilizar o termo Ctrl ponto e vírgula, apesar de nem o meu ser. Beleza, então vamos atualizar aqui de novo. Ó, voltou a ficar daquele jeito. Então beleza, como vocês podem ver, então a importação está funcionando. Se você apertar F12, você vai perceber que não tem nenhum erro aqui do lado. Esses amarelos aqui, ó, não são erros, tá? Isso aqui é próprio do ambiente aqui HTML do AppScript, tá? Não sei por que que ele fica dessa forma, mas isso aqui, ó, ele já vem dessa forma, de forma nativa, tá? Então beleza. Aqui, ó, como vocês podem ver, então ele tem simplesmente um texto solto. Por que esse texto aqui, ó, ele tá solto aqui? Porque ele está escrito direto no body. Ou seja, lembra que eu estava falando que a tag ela tem vários atributos e ela tem o que está dentro dela. O que está dentro da tag também pode ser chamado de inner HTML. Deixa eu botar aqui, ó. Vou colocar inner HTML.
mas é assim, na verdade. Inner HTML. Quando eu falo inner HTML, eu estou me referindo ao que está aqui dentro. O inner HTML ele pode ser alguma coisa que é de fato um texto, ou ele pode ser outra tag. Então, por exemplo, aqui no HTML, nessa tag HTML, o inner HTML é isso aqui tudo aqui dentro. Então, tudo que está dentro é o inner HTML. Mas, de modo geral, se utiliza o inner HTML principalmente para texto, né? Para quando tu já vai colocar o texto. Ou quando tu vai apagar tudo que tem naquela tag. Então, por exemplo, digamos que você tem uma tag com muita coisa dentro e você quer limpar para colocar coisa nova dentro, já se utiliza o inner HTML igual a nulo ou igual a branco, para ele limpar tudo. Mas a gente vai chegar lá aos poucos. Beleza, então aqui, ó, primeiro detalhe, a gente vai aprender a utilizar o container. O container, a gente vai utilizar apenas um container, que é o container fluid. Deixa eu abrir aqui, ó, no container Bootstrap, que você já vai conseguir entender o que é essa ideia de container. Ó, o container, eles são esses aqui, ó. Tem desde o container, simplesmente container. Ah, só um detalhe. Toda vez que você vê nesse ambiente HTML, nesse ambiente CSS, e você vê o ponto, que é esse aqui, ó, esse ponto, você está se referindo à classe. E quando você vê hashtag, está se referindo a ID. Então, dentro do código, seja no JavaScript, mas no JavaScript mais moderno, que é o que a gente vai utilizar, ou no CSS, a gente utiliza sempre o ponto e o hashtag, tá? Então aqui, ó, ponto container, ele vai dar este efeito quando a classe daquela tag, ou seja, essa classe aqui, né? Ó, se eu botar uma classe aqui, classe igual a container. Isso aqui, ó, é o que vale ao ponto container, entendeu? Então aqui, ó, a tag, ela vai escrever classe, mas quando a gente vai selecionar ela, também pode se utilizar o termo selector. Deixa eu até botar aqui, ó. Botar assim, ó, selector W3 scoop. Só que eu quero selector, selector, CSS selector. Pode ser esse aqui, ó. Não necessariamente só se resumir a CSS, né? Mas ele é um selector, né? Esse site aqui é excelente. Ó, aqui, ó, é o tipo de selector que ele é geral. Tipo, se tiver a tag P, ele vai dar esse efeito. Isso aqui, ó, mas pode se atentar somente ao como que ele pega, como que ele seleciona aquele elemento, aquela tag. Então aqui, ó, ele selecionou direto pelo tipo da tag, né? Que seria, por exemplo, o P, ele seria o equivalente a isso aqui, ó. Vou colocar um P aqui, ó. Então agora ele ficou dentro de um P, que é parágrafo, né? Então, ó, agora eu tenho body e dentro do body tem um parágrafo chamado com o texto dentro Hello from Brazil. Tanto que se eu atualizar aqui, se mudar alguma coisa, vai ser mínima coisa. Ó, ele mudou, na verdade, foi mais por causa do container. Deixa eu tirar o container aqui de novo para mostrar. E vou atualizar aqui de novo. Ó, ele nem, não deu efeito nenhum. Então, o que acontece? Ele está dentro dessa tag P agora. A gente vai sempre, o HTML ele vai sempre entrando, assim, um por dentro do outro, né? Então, ó, beleza. Então, aqui, ó, ele veio e pegou pelo P. Ele selecionou, ele pegou, ele deu get, tudo é o mesmo, tudo se refere à mesma coisa. Direto pelo atributo P. Aí depois ele fala do hashtag aqui, ó, que no caso é por ID. Daí ele pega pelo ID. E aqui ele pega pela classe, que é ponto. Então, ó, aí depois ele faz um mais adentro. Então ele pegou da tag P quem tem a classe center. Então aqui, ó, aqui ele até fez um exemplo bem interessante. Então o que acontece? A gente pode pegar, selecionar, enfim, pelo nome da tag direto, é um exemplo. A gente pode pegar pelo ID dela, a gente já vai chegar em ID, ou a gente pode pegar a classe, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, quando a gente vê aqui, ó, no container, a gente vê ponto container, ele está se referindo à classe container. E como que eu sei desse ponto, desse hashtag? Que são os seletores, são a forma de tu localizar eles, beleza? Então aqui, ó, ponto container, beleza. Aí a gente tem ponto container small, então tu percebe aqui, ó, ele até faz um parênteses assim, ó. Se você tiver numa tela extra small, bem pequena, o container ele já representa 100%. Se estiver numa small, 540 pixel, 720 pixel,
E o que acontece isso? Eu vou mostrar cada um desses para vocês verem. O que a gente vai utilizar é o último aqui, o Container Fluid, mas eu vou explicando os outros passo a passo. Então, primeiro eu vou colocar o container novamente. Eu vou botar aqui, ó, classe container. Esse é um. Então, vamos atualizar aqui. Repara que ele não ocupou inteiro. Eu vou até mostrar um truque aqui, ó. Deixa eu reduzir um pouco isso aqui para deixar bem grande. Final da minha imagem. Ó, beleza. Então repara que ele tá com um espaço em branco aqui e o outro lado aqui não dá para ver, mas ele também tem aqui. Então você pode vir, se você estiver no Chrome, preferencialmente esteja no Chrome, pode clicar nesse aqui, ó, que é um inspecionar. E olha só, eu vou passar o mouse aqui em cima e vou clicar aqui, ó. Ele até realçou bem certinho. Vê se você consegue fazer aí certinho esse mesmo efeito aí no computador de vocês. Repara que ele tá selecionando só uma parte. Repara que tem uma parte sobrando à direita e uma parte sobrando à esquerda. Agora vamos voltar aqui na documentação do container. E olha só o que ele fala. Se você tiver numa tela extra small, ou seja, bem pequena, vai ocupar 100%. Ou seja, isso aqui ó, que a gente está olhando, se você tiver numa tela de até 540 pixels, ele vai ocupar 100%. Faz sentido, né? Porque a minha tela aqui, ela é um tanto grande em comparação ali ao monitor normal. Tem 29, por exemplo, a minha tela. Então, a minha tela de 29, ela não ocupou 100%. Ela ocupou só um meio e ficou uma sobra dos dois lados. Então, o que acontece? Nesta classe aqui, ó, nessa classe container, para ocupar 100%, tu tem que estar com uma tela de menor de 570 pixels. Se você tiver maior ou igual, ela vai até 540, ou seja, se você tiver numa tela de 576, ele ainda vai sobrar dois espacinhos ali do lado. E assim por diante, ó. Small, 540 pixels. Então ele vai fazendo um degrau aqui, ó, que conforme vai aumentando a tela, ele também vai ocupando, vai mudando o tamanho aqui do container e assim por diante até chegar no 1350, 1320 pixels. Então esse aqui é o máximo. Então se você tiver com uma tela de 2000 pixels de largura, quer dizer, uma resolução, né? Não necessariamente a tela, mas a resolução. Porque pixel não é o tamanho da tela exatamente, é mais a questão da resolução da tela. Mas isso aí não é relevante no momento. Então o que acontece? Se você tiver com uma resolução de, por exemplo, de 1600 pixels, para não ficar esticando, 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 até ficar tipo horrível de ler, daí tu vai ter que virar a cabeça para ver inteiro. Então eles vieram e definiram que tem um limite. Então é 1320 pixels é o máximo. Então se você tiver numa tela de 2000 pixels, de resolução 2000 pixels, tu não vai esticar até lá no final e voltar. Então tipo, tu tem um limite ali. E esse limite ele vai aumentando conforme a gente vai escolhendo aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, container ele tem esse parâmetro aqui, ó. Container small, ele tem exatamente igual, é uma redundância que eles fizeram mesmo, né, talvez para facilitar o entendimento. Aí depois a gente tem o médio. Então, ó, container médio. Então, agora no extra small ele é 100%, no small ele é 100% e assim por diante. Como vocês podem ver, ó, ele vai aumentando o que é o 100%, ó, 100%, 100%. Aí chega uma hora aqui, ó, que é XXL, ele já tá no large e o fluid, ele é sempre fora. Então, no fluid é o caso que ele tá sempre 100%, ele sempre ocupa o máximo possível, beleza? Então aqui, se você tiver com uma tela de 2000, 3000 pixels de resolução, ele vai continuar ocupando 100%. Então é isso aqui que acontece. Isso aqui também é chamado de responsividade. Responsividade é o quê? Quando o teu container ele se adapta ao tamanho da tua tela, beleza? Então, a depender do tamanho da tua tela, ele vai se adaptando. Esse aqui é sempre o primeiro, porque ele já vai direto no body. E no nosso curso aqui, a gente vai utilizar direto o container fluid. Então, vamos escolher aqui o container fluid. Vamos salvar. E olha só, eu salvei aqui, ó, mas eu não atualizei aqui a página. Olha só, ela ainda tá desse jeito que ele ocupa até uma parte e nos outros os dois cantos eles ficam sobrando. Então agora eu vou atualizar a página e você vai ver que ele vai ocupar 100%, exatamente como a documentação nos referiu, que é sempre é 100%. Não importa o tamanho da tua tela, é 100%. Beleza? Ó, se eu vier aqui agora, você pode ver que ele está ocupando, que ele está ocupando 100%. Aí agora vamos abrir um pouquinho isso aqui, ó, que é o DevTools, que agora não vai mais ter problema. Ó, repara que o que tu tem aqui, ó, HTML, head, body e o P é exatamente o que tu tem aqui, ó. Repara que o que tu tem aqui é o que tu tem aqui também.
Isso aqui, ó, a gente vai utilizar praticamente o curso inteiro. Com o tempo vocês vão pegando a prática de usar esta ferramenta, ela é muito importante para o desenvolvimento front-end. E principalmente para entender o que pode estar acontecendo de certo ou errado e entendendo. E é importante desde o início da construção você estar utilizando isso. Por quê? Porque digamos que tu começa a crescer o teu código e depois tu começa a analisar o que está acontecendo aqui, ó. Aí vai ficar bem difícil de você localizar, tá? Então é importante você ter desde o início esta atenção. Então, ó, repara que agora ele está ocupando tudo. Então eu vou clicar bem em cima do body aqui, ó, pode clicar em cima que ele vai manter realçado ali, ó. Ó, então repara que agora ele está ocupando 100%. Mas o que que é o detalhe? Tu percebe que ele está ocupando 100%. Você pode ver que a tarja ali, ó, eu não consigo mexer porque daí quando eu mexo sai do mouse aqui, né? Daí ele volta. Mas ó, quando eu tô aqui, ó, repara que ele tem dois cantinhos verdinhos. Na verdade dá até pra fazer assim, ó, dar um print screen. Vou vir no Paint. Vou colar aqui. Print screen. Agora sim. Ó, repara que o quê? A gente tem repara que quando vou botar esse negócio. Ó, repara que a gente vou botar esse aqui. Ó, repara que a gente tem aqui, ó, esse verde aqui, ó, e esse verde ali no final. Então, repara que ele ocupa 100%, só que o azul, ele é o elemento de fato. E o verde, ele é uma sobrinha que eu já vou explicar como é que funciona essa sobrinha. Então, ó, a gente tem aqui, ó, de fato, 100%. Você pode ver que ele ocupa desde o início até o final. Vou botar aqui de novo, você vai ver, ó, ele ocupa do início até o final. Mas ele tem essa sobrinha verde aqui, ó. Então, ele tem aqui uma sobrinha e essa sobrinha verde aqui, ó. Tô me referindo a esse negócio que eu pintei agora de preto aqui, ó. Então essas 2 sobrinhas, elas também são chamados de padding. A gente tem o padding, o margin e o border, que a gente vai explicando aqui aos poucos. Então beleza. Então aqui, ó, por que que ele ocupou 100%, mas ele ainda ficou com padding? Se você vier aqui embaixo, no computed, você clica em cima do body, e depois você vai aqui em computed, você vai ver que ele tem essas opções aqui, ó. Deixa eu chegar um pouco para cima a minha foto. Ó, então aqui a gente tem o margin, o boarding e o pegging. Você tem todos esses aqui, ó. E o que que tá fazendo essa sobrinha, se você clicar em cima, você vai perceber que o verde ele fica realçado ali, ou aqui você clica, e deixa o mouse em cima e ele já fica realçado ali só aquele pedacinho, beleza? E aqui, ó, no padding, ele fica essa sobrinha do lado ali. Se a gente quiser, a gente pode tirar. No caso aqui, ó, eu vou querer tirar, porque ele é o body, né? Ele é o corpo de tudo. Então, no corpo, eu vou deixar sem nada e depois eu vou ir detalhando o que que eu quero. Então, nesse padding eu vou tirar agora. Para tirar no Bootstrap, a gente pode vir e colocar assim, ó, P-0, beleza? O P, ele se refere ao padding, tá? Aqui para cima. Ele se refere ao padding. Então, a gente tem o M, que se refere à margem, o P, que se refere ao padding, e daí tem o border, que é a própria borda, beleza? Então, vou atualizar aqui agora, e você vai perceber que agora ele vai encostar até no canto lá, ó. Então, ó, vou fazer de novo o mesmo procedimento, vou clicar aqui, ó. Ó, repara que agora ele ocupa tudo. O azul, ele ocupa inteiro. Se você ver aqui embaixo, ó, eu passo o mouse aqui em cima, nada acontece, ó. Por quê? Porque agora eu só tenho o elemento mesmo. Então, o elemento mesmo que ele está ocupando tudo. A parte do margin, do border e do padding, eu vou explicar em sequência, porque no body, de modo geral, não se tem mesmo, tá? De modo geral, no body, ele simplesmente ocupa 100% de 100% mesmo, tá? Fechou. Tá, então aqui agora a gente já aprendeu como é que faz o selecionar, como que a gente faz o container, e agora a gente vai aprender como é que funciona o grid. O grid, lembra muito isso aqui, ó. Lembra muito essa pegada aqui, ó, do Excel ou do Google Sheets da planilha, que é essa divisão de linhas e colunas. Só que é bem mais prático de utilizar do que no Excel de fato, porque a gente é uma ferramenta diferente mesmo, né? Então aqui, ó, a gente vai vir e vai fazer agora o chamado row and calls.
Então o que acontece? Esse aqui eu não vou mostrar na documentação, que eu acho mais fácil explicar aqui direto. Então, ó, eu vou tirar esse P aqui agora. Vou chamar de div e vou passar aqui pra dentro. Ah, para você fazer isso aqui, ó, você segura o Alt com a mão esquerda e vai trocando aqui, ó, com o botãozinho para cima e para baixo com a mão direita para ele navegar assim, tá? E quando você quer apagar uma linha inteira, você segura o Shift da esquerda e aperta Delete. Daí você faz isso aqui, ó, que ele encerra uma linha inteira. Então, ó, a gente tem o body. Desse body ele tem uma classe, que é o atributo classe. Ele tem um container do tipo fluid, ou seja, ele vai ocupar 100% da largura. E a gente tirou totalmente o pad, botou o pad em 0. Aí agora a gente botou uma div. O div, de modo geral, é simplesmente, vamos ver a explicação técnica da tag div. É o elemento de divisão, é um container genérico para... Deixa eu pegar aqui, deixa eu falar maior isso aqui. Ó, esse aqui é do Mozilla, é uma explicação. Ó, a div é o elemento de divisão do HTML. É um container genérico para conteúdo de fluxo. Isso aqui tá importante, só isso aqui já tá importante. Então, o que acontece? É como se ela fosse um coringa. Ela é nada. Ela é simplesmente uma divisão. Por exemplo, o P, ele é o parágrafo. O body, ele é o corpo da coisa toda. Então, de modo geral, as tags, todas elas têm uma função. Se você olhar, olha só quanta tag tem aqui do lado. Tem uma infinidade de tags. Nem eu, que já mexo um monte, conheço todas essas aqui, ó, tá? Existe uma infinidade de tags, mas essa aqui, ó, vai ser uma que a gente vai utilizar e vai utilizar muito porque é da divisão. Então, todas elas, o parágrafo, o B significa deixar em negrito e assim por diante. Só que a div, ela é um coringa. É como se ela não fizesse nada até a gente definir o que ela vai fazer. Beleza? Então, se usa muito div. Então, ó, eu vim e fiz aqui, ó, container fluid, P0 e botei uma div. Vou dar um atualizar. Teoricamente é pra... Ó, beleza, não aconteceu nada. Era pra ou não acontecer nada ou acontecer alguma coisa bem irrisória. Quando a gente coloca div, ela simplesmente herda o que tem de cima, tá? É simplesmente o inherent. Eu não sei muito bem a pronúncia disso, mas é... Deixa eu pegar aqui, ó. Inherent. É isso aqui, ó. Eras. Beleza? Deixa eu ver como é que é. Inheritance. Inheritance. Esse nome ali, ó. Inheritance. 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 Essa aqui, ó, se você vai mexer e quer se tornar profissional de programação, é muito importante saber uma boa pronúncia em inglês, porque pode ser que você tenha algum job que seja de fora e acaba não conseguindo se comunicar bem, né? Então, saber a pronúncia é bom, né? Inheritance. 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 Isso aqui é muito bom tu ficar repetindo e falando junto com a menina aqui do Google, beleza? Então aqui, ó, no inheritance, a gente tem o que acontece. O inheritance, ele é o quê? Tu tem a div, como tu não definiu nada de display, tu não definiu nada de padding, de nada, ela simplesmente faz o inheritance da de cima. Então ele simplesmente herda o que tem de cima, beleza? Então aqui, ó, todos os dois, eles têm que ter, ou eles são exatamente iguais, ou eles são muito, muito, muito parecidos. Por que que não necessariamente eles são exatamente iguais? Porque tem algumas situações que eles não ficam exatamente iguais e nem cabe, assim, entrar em tanto detalhe. Você quer que seja igual, você chega e força para ficar igual. Como assim forçar? Digamos que a tag de baixo ela fez um padding que eu não queria. Chega e coloca P0 de novo e encerrou. Não precisa ficar estudando a fundo por que que o inheritance não aconteceu da forma que você esperava, beleza? Então aqui, ó, a gente veio e fez uma div. Essa div, a gente vai colocar uma classe do tipo row. Row, ou seja, linha. Então ela vai ser do tipo linha. Então, pô, beleza, ó. Vou dar um atualizar. Fez ali, ó. Fechar isso aqui, ó. Ó, ele fez, mas ele ficou muito. Vamos tirar o padding aqui, ó, por enquanto. Depois a gente explora melhor isso aqui. Vou tirar. Ó, beleza. Ele tem uma linha aqui, ó. Vou dar um inspecionar aqui. Você pode chegar naquela tela apertando F12 ou você clica com o botão direito e vai em inspecionar. Beleza? Ficou melhor sem padding, mas depois a gente vai mexer melhor no padding, que eu vou explicando por que que ele ficou daquele jeito esquisito, mas depois eu vou explicar que vai ser mais fácil de entender do que agora, beleza? Então, ó, a gente tem o container food que ele ocupa 100%, e depois a gente tem uma row. Só que o que acontece? A gente nunca escreve dentro da row, por isso que agora você vai fazer sentido o padding, eu ter tirado o padding antes.
A gente nunca escreve direto numa row, a gente sempre escreve direto numa coluna. O que acontece? A gente tem as linhas, a gente tem as linhas e a gente tem as colunas. Só que quando a gente escreve aqui numa célula é fácil, porque ela já está definida. Só que aqui ó, a gente pode definir uma linha e escrever direto na linha dentro, mas não é o certo. Não se deve fazer isso, tá? Porque a própria Bootstrap ensina que não deve fazer dessa forma. Então a gente escreve dentro de uma coluna, que vai ser simplesmente div class call. Você percebe que uma coisa vai entrando dentro da outra, né? Alt para cima e ó, agora sim. Então a gente tem o container fluid, depois do container fluid a gente tem uma linha e depois a gente tem uma coluna. Então agora pode atualizar e você vai perceber que agora ele ficou bem certinho e bonitinho, ó. Agora sim, ele ficou bem certinho. Por quê? Porque, ó, que ele fez essa ordem correta, que é o container fluid, seguido de uma linha, seguido de uma coluna. Se eu quiser mais uma coluna, ó, eu vou colocar outra coluna dentro da mesma linha. Então, ó, se eu cliquei aqui em cima, ele realçou, ó. Então aqui eu vou colocar, dentro aqui dessa linha, eu vou colocar mais uma coluna, Ctrl C, e coloco aqui dentro uma nova coluna. Vamos dar um atualizar. E agora você pode perceber que agora ele tem 2 colunas. E na próxima aula eu vou explicando melhor, beleza? Se vocês precisarem de algum desenvolvimento sob demanda, algum serviço que vocês precisam, vocês querem me chamar para trabalhar na equipe de vocês, eu tenho outras pessoas na equipe também que a gente pode se unir e desenvolver aí um time se vocês precisarem. Se vocês quiserem aula particular, se vocês quiserem ver um pouco do material que eu tenho no Hotmart também, fiquem à vontade, beleza? Sempre deixo o meu Instagram aqui embaixo e também o meu WhatsApp, caso você precise falar comigo diretamente, eu sempre respondo, beleza? Até a próxima, valeu!